João capítulo 10, versículo 1, aqui Jesus, o bom pastor, né, irmãos? No versículo 1 ele diz assim, ó: na verdade, vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. E quando tira para fora suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse-lhes essa parábola, mas eles não entenderam o que era que lhes dizia. Então, quando nós lemos, né, irmãos, essa parábola, né, essa parte, essa primeira parte da parábola, a gente consegue entender o que Jesus está dizendo. A gente sabe muito bem aqui, né, quem é a porta, nós sabemos quem é o caminho, nós sabemos qual é a voz de quem nós devemos ouvir, nós sabemos que nós somos as ovelhas que ouvem a voz de Jesus, nós sabemos que Ele é o bom pastor, mas o povo que estava ouvindo aqui não entenderam. Aí depois aqui, ó, versículo 7, ó. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo, que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Entrará, sairá e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham com abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário, que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Então Jesus ele deixa claro aqui, irmãos, que ele é o bom pastor, ele é a porta, quem entra por ele, entra, sai, encontra pastagem, encontra alimento. Aqui essa parábola fala de vozes, né, irmãos? Existe a voz de Jesus, mas no caminho que nós percorremos, onde Jesus está à frente e nós seguimos após ele, nesse caminho existe vozes, muitas vozes. Existe a voz de Deus e existe a voz dos estranhos. E não é a voz do estranho, são as vozes dos estranhos. Então são muitos estranhos que têm voz. Esses estranhos aqui hoje são os demônios, né, irmãos? Os demônios. Então os demônios, eles falam. Então por todo o caminho que nós andamos, quando nós estamos espirituais, não é, irmãos? Andando segundo o Espírito, nós ouvimos a voz de Jesus. Se nós andarmos segundo a carne, nós vamos ouvir a voz do estranho. É como a palavra fala em Gálatas, né? No capítulo 5. Andai em espírito, e não cumprireis as concupiscências, as vontades da carne, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. Então, existe uma batalha dentro de nós, a batalha da carne contra o espírito. Quando o espírito está vencendo, nós ouvimos a voz de Jesus e nós seguimos após ele. Quando a carne está vencendo, a gente começa a ouvir vozes. E essas vozes que é o problema, irmãos, porque essas vozes tira o nosso foco. Essas vozes, ela faz com que tomemos atalhos, caminhos tortuosos que não pertencem a Jesus, irmãos. Então, nós temos liberdade em Cristo, mas temos que ter cuidado com as vozes, né, irmãos? Então ele diz, ó, minhas ovelhas, elas não conhecem a voz do estranho. Elas não conhecem. Então, a impressão que dá, irmãos, é que é assim: eu pertenço a Jesus, eu sou ovelha de Jesus, então eu não conheço a voz do estranho, eu nunca vou ouvir a voz do estranho. Mas quando ele fala, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, as minhas ovelhas, elas não conhecem a voz dos estranhos. Está dizendo assim, as minhas ovelhas, elas seguem após mim e elas não vão dar ouvido aos estranhos, às vozes dos estranhos. Elas vão dar ouvido à minha voz. Isso aí, irmãos, é algo perfeito, é como tem que ser.
E deve ser dessa forma. Só que muitas vezes, se a gente não toma cuidado, a gente ouve a voz do estranho, porque as vozes estão aí, irmãos. As vozes estão em todo o tempo, os conselhos estão em todo o tempo. Por isso que a palavra fala que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas é contra os principados, contra as potestades, é contra o príncipe das trevas desse século, é contra as vozes dos estranhos. Quando fala príncipe desse século, ele tem voz. Quando fala é contra principados e potestades, eles têm voz, eles falam. Então, a nossa luta sempre vai ser essa, sempre vai ser contra esses seres, né? E aí diz aqui, ó, aqui versículo 16, ó. Versículo 16 diz assim: Ainda tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho, e o que mais, irmãos? Um pastor. Então ele diz assim, ó, eu tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. As ovelhas é de quem, irmãos? De Cristo, é de Jesus. Ele falou: eu tenho, são minhas. São minhas. Elas não são desse aprisco, elas estão em outro aprisco. Também convém eu agregá-las. E o que ele diz depois? E elas ouvirão a minha voz. No momento elas estão ouvindo a voz de quem, irmãos? Dos demônios. Mas ele não falou que as ovelhas dele ouvem a voz dele e não conhecem a voz dos estranhos? Então, para os irmãos entenderem, então, quando ele fala, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, as minhas ovelhas não conhecem a voz dos estranhos. Por quê, irmãos? Porque é isso que a palavra nos diz. A palavra diz para o convertido, ela fala assim para o convertido: agora você é nova criatura. As coisas velhas já passaram, agora você é uma nova criatura, agora você tem um Senhor, agora você deve andar na linha. É o que a palavra diz. E aí, muitas vezes, a gente dá uma escorregada aqui, uma escorregada lá, e a palavra também diz que isso pode acontecer. Então, o perfeito, irmãos, o perfeito é que a gente só ouça a voz de Jesus e siga após ele e 100% de fruto, irmãos. Isso é o perfeito. Mas existe a batalha da carne contra o espírito. Isso aí também é uma realidade. Então, isso que nós temos que entender, irmãos. Então, Jesus fala assim: ó, eu tenho outras ovelhas, elas estão em outro aprisco. Também convém eu agregar elas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Então, isso é o desejo de Jesus, isso é o desejo do Evangelho, e esse deve ser o nosso desejo. Então, a nossa vontade principal é uma: não ouvir a voz do estranho. Eu tenho que ouvir a voz de Jesus. A voz de Jesus está no Novo Testamento, né, irmãos? É a voz de Jesus. E aí diz aqui, ó, versículo 16 de novo, né? Ó, ainda tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Esse mandamento eu recebi de meu Pai. Então, irmãos, Jesus ele tinha poder para dar a vida dele e tornar a tomar a vida de novo. Ele morreu, mas ele ressuscitou. Esse poder, irmãos, se dá, ele falou que ele recebeu isso aí do Pai. Esse mandamento eu recebi do meu Pai. Qual é o mandamento do Pai, irmãos? O mandamento do Pai é o seguinte: vai, cumpre o que tem que ser cumprido e vença. E vence. E ele veio e ele cumpriu tudo e ele venceu. Pronto, acabou, irmãos. Jesus, a palavra fala que ele não pecou em momento algum. Então ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Então a única forma de vencer é mediante a obediência ao Evangelho. Não tem outra forma. É a forma de vencer. É a obediência ao Evangelho. A forma de vencer é o negar-se a si mesmo. A forma de vencer é confessar Jesus. Essa é a forma de vencer. Assim como Jesus fez e venceu. Então ele recebeu o mandamento do Pai. Ele recebeu uma missão. E essa missão ele cumpriu à risca. Ele venceu. Então, a morte tentou segurar Jesus. Ela conseguiu, irmãos? Não conseguiu. Por quê? Porque Jesus, ele não pecou. Não tinha, não tinha brecha na vida de Jesus para a morte segurar ele. Ela tentou, ela não conseguiu. E conosco, irmãos, vai acontecer isso aí em todo o tempo. O mesmo poder que batalhou contra Jesus é o poder que batalha contra cada um de nós.
E aí diz aqui, ó, versículo 19, ó. Tornou, pois, a haver divisão entre os judeus por causa dessas palavras. E muitos deles diziam: tem demônio, está fora de si. Por que ouvis? Dizia outros: essas palavras não são de demoniados. Pode, porventura, um demônio abrir os olhos aos cegos? E em Jerusalém havia a festa da dedicação, e era inverno. E Jesus passeava no templo, no alpendre de Salomão. Rodearam-no, pois, os judeus e disseram-lhe: até quando terás a nossa alma suspensa? Se tu és o Cristo, dize-no abertamente. Respondeu-lhes Jesus: já vou-lo tenho dito, e não credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai, essas testificam de mim. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. Como já vou-lo tenho dito, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem, e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Meu Pai, que me deu, é maior do que todos, ninguém pode arrebatá-las das mãos de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Os judeus pegaram então, outra vez em pedras para apedrejarem. E aí, então ele deixa claro para os judeus: vocês não são das minhas ovelhas. Por quê? Porque vocês não ouvem a minha voz. Então, irmãos, ao mesmo tempo que a palavra fala assim, ó, tem muitas ovelhas que estão em outro aprisco, também convém agregar elas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Nós sabemos que a pessoa, ela só é ovelha de Cristo, irmãos, quando ela segue após Jesus, quando ela ouve a voz de Jesus, quando ela é obediente ao evangelho da salvação. A gente sabe que no mundo tem muitas pessoas, lógico, que vão se converter e vão dar ouvido à voz de Jesus, e vão seguir após Jesus, e vão ser salvas. Existem muitas, nós não sabemos quem são esses. Nós sabemos que existe, mas não sabemos quem são. Então, por isso que a palavra é semeada, irmãos. A palavra é levada a todos. A nossa esperança está em todos, mas nós não sabemos quem são aqueles que vão se salvar, quem são aqueles que não vão. Então, a palavra, ela é perfeita, irmãos. A palavra, a orientação é perfeita. Nós somos imperfeitos. Todos nós somos imperfeitos. E nós temos que lidar muito bem com tudo isso, porque senão estamos perdidos. Aqui em João, um pouquinho mais à frente, aí no capítulo 15, João capítulo 15, versículo 1, aqui vai falar da videira verdadeira, né, irmãos? Então Jesus aqui dizendo, né? João capítulo 15, versículo 1. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos, pela palavra que vos tenho falado. Então, irmãos, a palavra de Jesus é o que lava, é o que limpa, é o que faz com que cada um de nós permaneça na videira. Então, aquela que não dá fruto, irmãos, aquela que não dá fruto é tirado fora. Por quê? Porque não dá fruto. Aí as pessoas falam assim, né? Ah, mas quem tira é Jesus. Vai ser lá quando Jesus vier. Quando ele vier, ele vai tirar. Não, a palavra não fala isso, irmãos. Não é quando Jesus vier que ele vai tirar. A palavra é clara. A vara que não dá fruto, tira e limpa aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Então, para permanecer em Cristo, ele é a videira. Para permanecer em Cristo, eu tenho que dar fruto. Para eu permanecer em Cristo, eu tenho que aceitar ser lavado. Para eu permanecer em Cristo, eu tenho que ter essa palavra, irmãos, a palavra da verdade, eu tenho que ter como meu alimento, como a minha estrutura, como meu tudo. É o que nós temos, porque a palavra, irmãos, é o que nos lava, é o que nos limpa, a palavra é o que nos sustenta. Então, aqui diz aqui, ó, um pouquinho mais à frente, né? Versículo 4, ó. Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Se alguém não estiver em mim,
será lançado fora, como a vara, e secará, e os colhem, e lançam no fogo, e ardem. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Então, enquanto se dá fruto, irmãos, somos limpos, somos lavados. Enquanto damos frutos, nós somos, e o fruto é assim, né, irmãos? Uns dão mais, outros dão menos. Isso é natural. Isso aí é o mais certo, é como a parábola do semeador diz. Uns dão mais fruto, outros dão menos fruto, mas o importante é dar fruto. Agora, se estivermos nele e ele estiver em nós, tudo que nós pedirmos vai ser feito. E aí muitos pensam assim, mas eu peço tanta coisa e não recebo. Eu peço tanto e nada acontece. Irmãos, nós sabemos que é o tempo dele. Nós sabemos que não é o nosso tempo. E o que nós pedimos do nosso jeito. A palavra fala, irmãos, que o Espírito Santo, ele conhece o coração, ele conhece cada um de nós, ele conhece a nossa necessidade e ele melhora, irmãos, ele melhora a nossa oração. A nossa oração, nós oramos de uma forma, o Espírito Santo ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então ele sabe da nossa necessidade. Aí como que essa oração chega ao Pai, irmãos? Como que chega ao Pai? Chega da forma como a gente quer? Chega da forma como a gente acha que é certo? Nós estamos passando por uma dificuldade, a gente ora a Deus. Você acha que da forma que você ora ali, é daquele jeito que chega no Pai? Se você tem um Espírito Santo em você, que conhece as suas fraquezas, conhece as suas dificuldades, sabe daquilo que você pode suportar, o que você não pode, é a mesma coisa, irmãos, que uma criança. Uma criança, ela aprendeu a andar de bicicleta e ela quer andar de bicicleta lá na avenida, onde passa caminhão, passa ônibus, passa tudo. Você vai deixar ir, irmãos? A criança quer. É um bom filho. É um bom filho, tem um bom pai, e o pai procura fazer o melhor para ela, e o pedido dela é esse: eu quero lá andar na avenida lá com a minha bicicleta. E você fala: não, você não vai andar na avenida, você vai andar aqui, né? Você vai andar aqui, que aqui não tem perigo. Então, o pedido da criança, irmãos, a vontade dela é uma, mas ela tem alguém que ajuda ela, alguém que quer o melhor para ela, que é o pai. Nós temos o pai, nós temos um intercessor, irmãos, nós temos um Espírito Santo em nós. Então, nós estamos com uma dificuldade, nós pedimos a Deus, e isso é válido e tem que acontecer. Mas ele vai ajudar segundo a vontade dele, é da forma que ele achar que é certo, da forma que ele quer, e tudo é levado em conta, irmãos, tudo é levado em consideração. Tudo é levado. Se a gente recebesse tudo que a gente pede, irmãos, estaríamos perdidos. Se a nossa oração ela chegasse no literal lá para Deus, estaríamos perdidos. Perdidos, porque eu creio que a nossa oração é muito pouco perto daquilo que ele pode nos dar, irmãos. Os nossos pedidos são muito pouco perto daquilo que ele pode nos dar. Eu creio que a obra que ele tem feito em cada um dos irmãos, a gente consegue enxergar muito pouco perto daquilo que ele já fez. Eu creio que a obra é muito maior do que aquilo que a gente vê, aquilo que a gente sente, aquilo que a gente entende, porque a gente entende muito pouco. Então, quando fala, vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Irmãos, os discípulos estavam limpos? A palavra fala, a palavra fala que Jesus fala para eles, né? Eu estou falando com vocês agora e vocês não estão entendendo nada. Mas quando eu enviar o Consolador, o Espírito da Verdade, aí vocês vão entender. Tudo que Jesus falou, todos os sinais que ele fez, tudo que Jesus falou, todas as profecias que Jesus cumpriu, depois que o Espírito Santo entrou nos discípulos, os discípulos entenderam, clareou a mente deles. E eles começaram a defender Jesus, começaram a defender o Evangelho. Eles foram torturados, eles foram maltratados, e eles se firmaram e eles levaram o caráter de Cristo, levaram a imagem de Cristo, levaram a palavra adiante, irmãos. Então Jesus estava falando a verdade. Vocês já estão limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Então essa palavra, irmãos, ela está dentro de nós. É uma semente. A palavra é uma semente. Então
Aquilo que você não conseguiu entender hoje, você pode entender amanhã. Aquilo que você não quis entender hoje, irmãos, foi roubado. Então, isso a palavra também fala. É a parábola do semeador. Então, nós não podemos ser roubados. Mas quando existe da nossa parte, irmãos, uma sinceridade com Deus, jamais seremos roubados. A semente está lá. A semente vai frutificar. Vai frutificar. Aí diz aqui, ó, versículo 7, ó. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, e permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Imagina, irmãos, Jesus ele estava permanecendo no amor do Pai, porque ele cumpriu os mandamentos do Pai. Imagine nós, se guardarmos os mandamentos de Jesus, a gente permanece no amor dele, irmãos. Não é no amor carnal, o amor mundano, não é isso. É o amor de Deus está em nós. A gente permanece no amor dele, pelo fato de guardar os mandamentos dele. Versículo 11, ó. Tenho-vos dito isso para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja completa. O meu mandamento é este: que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Tudo, irmãos. Irmãos, a palavra que nós temos, o evangelho, ele é completo. Essa palavra, irmãos, aqui, né? Aqui está toda a vontade do Pai. Aqui está todo o conselho de Deus, irmãos. Todo. Imagine isso. Imagine que você pode ler o Novo Testamento 100, 200, 300, 1000 vezes e você não vai entender tudo. Não vai entender tudo, porque é muito grande, irmãos. É muita revelação. É muita coisa. Então, quanto mais você busca, mais você aprende. Quanto mais você padece, mais você cresce. Quanto mais você sofre injustiça, mais você vai crescer, mais você vai entender, mais você vai se fortalecer. É diferente, irmãos, do mundo. O mundo se fortalece é pela glória. A glória do mundo fortalece as pessoas. As pessoas elas ficam grandes debaixo da glória do mundo. Quando perde a glória do mundo, murchou a pessoa. O cristão é diferente. O cristão, nós temos que olhar para os apóstolos, nós temos que olhar para Jesus. A gente vê que a igreja, quanto mais perseguida ela era, mais fortalecida era também. Quanto mais perseguiam os cristãos, mais eles falavam de Jesus. A gente vê Paulo e Silas fazendo uma obra ali, expulsando o demônio e botaram eles na cadeia. Irmãos, se deixassem eles solto, fazendo o que eles estavam fazendo, talvez eles tivessem dado menos fruto. Mas eles foram lá, prenderam eles dentro da cadeia, preso, sem moral nenhuma perante os homens, sem prestígio nenhum perante os homens. Eles começaram a orar, começaram a louvar, depois de ter tomado chicotada, ter apanhado, e ali converteu o carcereiro da cadeia, irmãos, e a família toda. E os presos que estavam ali ouviam eles. Eles pregaram para todos os presos ali, através da oração, através dos louvores. Então, o evangelho nunca esteve preso. Então, você vê na vida dos apóstolos que funcionou. Em nossas vidas também vai funcionar, irmãos. Se a gente pensar que as lutas que nós enfrentamos é para nos derrubar, irmãos, a vontade do inimigo é essa. A vontade do inimigo é nos derrubar através das lutas, porque as lutas não vêm de Deus, as lutas vêm do inimigo. É ele que lança as setas, dardos inflamados, armas ciladas para nós. Mas nós temos um Deus, nós temos um Senhor.
Nós temos um Espírito Santo, irmãos, que nos conduz. Nós temos uma palavra que é a palavra de Deus. É a voz de Deus, é o conselho de Deus. E é o que nos conduz a cada dia, é o que nos faz crescer, é o que nos faz vencer. E aí diz aqui, ó, versículo 15, ó. Já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamados amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Não me escolhestes, vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, ele vos conceda. Isso vos mando, que vos ameis uns aos outros. Então ele fala de novo aqui. Então, irmãos, no versículo 12 ele fala que o mandamento dele é que nos amemos uns aos outros, assim como ele nos amou. Aqui, de novo, ele diz aqui, ó, no versículo 17: Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Aí ele começa por aqui, ó, uma divisão. Ele põe uma divisão entre os irmãos e o mundo. Presta atenção aí, ó. Versículo 18: Se o mundo vos aborrece, se o mundo vos rejeita, é isso que está dizendo. Se o mundo vos rejeita, sabei que primeiro do que a vós, rejeitaram a mim, aborreceram a mim. Então ele fala assim, ó, o meu mandamento é que vocês amem os irmãos, vocês amem uns aos outros. É que vocês se amem, assim como eu amei vocês. Que vocês se amem por quê? Porque o mundo vai rejeitar vocês. Assim como o mundo me rejeitou. Assim como o mundo me aborreceu, vai aborrecer vocês também. E aí diz aqui, ó, versículo 18, né? Ó, se o mundo vos aborrece, sabei que primeiro do que a vós me aborreceu a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo. Por isso é que o mundo vos aborrece. Lembrai-vos da palavra que vos disse: não é o servo maior do que o seu senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardarem a minha palavra, também guardarão a vossa. Mas tudo isso vos farão. Por causa do que, irmãos? Por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Irmãos, nós defendemos um nome, e a palavra fala que esse nome, ele é sobre todo nome. Aqui Jesus está afirmando que esse mesmo nome, o nome que ele veio, é o nome do Pai. Esse nome, irmãos, ele tem poder. Só que esse nome, quando você passa a defender esse nome, você compra uma briga. Essa que é a questão, irmãos. É a batalha. Imagina se você conseguisse alcançar a coroa no último dia ali, quando Jesus viesse para buscar a igreja, se você conseguisse chegar de pé naquele dia sem batalha nenhuma. Seria muito bom, né, irmãos? Seria muito bom. O dia que eu me converti, eu falar, bom, agora eu quero servir a Jesus, agora meus problemas acabaram, o sofrimento acabou, agora eu tenho um Deus sobre a minha vida e tudo que eu pedir ele vai fazer por mim e está tudo certo. E espero ele chegar, eu espero ele vir, irmãos. E acabou. Não é assim. Então, quando ele nos alista para a guerra, irmãos, nessa batalha, nessa guerra, muita coisa pode acontecer. Nessa batalha, irmãos, nessa guerra, a nossa carne ela vai sofrer. Os nossos desejos vão ter que cair por terra, as nossas vontades, né, a vontade própria, são as concupiscências, né? Vai ter que cair por terra, vamos ter que mortificar, vamos ter que crucificar tudo isso. Nós vamos ter que negar a nós mesmos em todo momento. Nós vamos ter uma cruz para carregar, irmãos. Todo dia ter uma cruz para carregar. E essa cruz, irmãos, é para crucificar a nossa carne. Essa cruz aí não é somente pôr nas costas e levar, não é isso. É crucificar a nossa carne, os nossos desejos, as paixões, crucificar, irmãos, tudo aquilo que nós entendemos. É da vontade de Jesus? Não, não é. Crucifica. Jesus se agrada? Não, ele não se agrada. Crucifica. Imagine você fazendo isso todos os dias. Vai ter hora que você vai espernear, vai ter hora que você vai querer chutar o balde, tem hora que você vai estar mais fraco, tem hora que você vai estar mais forte, mas você não vai poder desistir da caminhada. Você vai ter que seguir, você vai ter que perseverar, irmãos. Porque Jesus, lá no capítulo 10 de Mateus, ele fala para os discípulos que eles seriam perseguidos, ele fala que muita coisa ali ia acontecer, mas se eles perseverassem até o fim, eles seriam salvos. Lá em Apocalipse, lá no capítulo 3, também diz que
Aquele que vencer vai sentar no trono dele, assim como ele sentou no trono do Pai. Então, o vencer, irmãos, é o perseverar. O vencer é você olhar para Jesus. Não importa o que aconteça, olhar para Jesus. E quando você olha para Jesus, aí você consegue, né, irmãos? Consegue, você olhando para a palavra dele. E a palavra dele vai te orientar. É assim. E você obedece. E você vence. E aí as coisas acontecem. Né? Diz aqui, ó. Versículo 21, né? Mas tudo isso vos farão por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Se eu não viera, nem lhes houvera falado, não teriam pecado, mas agora não tem desculpa do seu pecado. Aquele que me aborrece, aborrece também a meu Pai. Se eu entre eles não fizesse tais obras, quais nenhum outro tem feito, não teriam pecado, mas agora viram-nas e me aborreceram a mim e a meu Pai. Os irmãos veem aí a necessidade, irmãos, de Jesus ter vindo e feito as obras? As obras que Jesus fez, as curas que ele fez, o ressuscitar mortos, o expulsar demônios, tudo aquilo que Jesus fez, transformar a água em vinho, tudo aquilo que ele fez tem um significado, irmãos. Ele não fez à toa. Ele não fez para aparecer, ele não fez para ser honrado pelos homens, não. Ele fez para quê? Para chegar, para a palavra chegar até eles, para o caráter do Pai, a imagem do Pai chegar até eles. E ele está dizendo: olha, vocês viram tudo que eu fiz. Tudo que eu fiz procede do Pai. E vocês não têm desculpa. Então, chegou até vocês. A bondade do Pai chegou até vocês. A palavra chegou até vocês. Vocês veem que, em meio a uma cura e outra, Jesus está ensinando. Em meio a uma expulsão de demônio e outra, Jesus está ensinando. Em tudo ele ensinou, irmãos. Tudo tem um ensinamento. Cada cura que Jesus fez tem um ensinamento. Cada sinal que ele fez tem um ensinamento. Cada profecia que ele cumpriu tem um ensinamento. Quando Jesus estava lá expulsando os cambistas do templo, ele estava cumprindo profecia. Aquilo ali tem um ensinamento. Quando ele curou o cego, ele fez uma cura, mas aquilo tem um ensinamento. Então tudo que ele fez tem ensinamento. E aí diz aqui, ó, versículo 24, né, ó. Se eu entre eles não fizesse tais obras, quais nenhum outro tem feito, não teriam pecado, mas agora viram-nas e me aborreceram a mim e a meu Pai. Mas é para que se cumpra a palavra que está escrita na sua lei. Aborreceram-me sem causa. Mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade, que procede de quem, irmãos? Do Pai, testificará de mim. E vós também testificareis, porque estivestes comigo desde o princípio. Aqui, e João, né, irmãos? Quando João escreve lá 1 João, aí ele começa dizendo lá no capítulo 1, né? Ele começa dizendo assim: o que nós vimos, o que nós ouvimos, o que nós tocamos, a palavra da vida, né? Tudo isso que nós ouvimos, o que nós tocamos, isso nós ensinamos a vocês. Então ele está cumprindo isso daqui, ó. Então o que Jesus passou para eles, o que Jesus ensinou a eles, o Espírito Santo foi enviado a eles e aí eles passam a ensinarmos. Eles passam a testificar daquilo que eles viram, aquilo que eles tocaram, aquilo que eles estiveram junto ali, né, com Jesus. E essa palavra chegou a nós, irmãos. Então hoje nós temos uma palavra completa. Nós temos algo, irmãos, que os discípulos, eles não tiveram. Quando a gente vê Jesus separando os discípulos ali e os discípulos seguindo após ele, os discípulos seguiram após Jesus numa incerteza, irmãos, ali muito grande. Mas eles seguiram. Jesus falava com eles e a gente vê pela palavra que eles não entendiam nada, mas eles seguiram. Então tinha ali uma graça derramada sobre eles, não é, irmãos? E eles seguiram. E nós, irmãos, temos uma palavra completa, nós temos o Espírito Santo. Então, nós temos que cumprir o que está lá em Hebreus capítulo 12, né? Nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, devemos deixar o pecado, o embaraço, que tão de perto nos rodeia. Então, todas essas coisas, irmãos, o pecado e o embaraço, ele nos rodeia. E irmãos, são pecados e embaraços de todas as formas, que rodeia cada um de nós, rodeia a minha vida, rodeia a vida dos irmãos.
E aí a palavra diz lá que nós temos que olhar para Jesus, porque ele é o autor e o consumador da fé. Então ele está dizendo assim, o autor lá, né? Olha, existe um Deus que você deve olhar para ele, porque você está rodeado de pecados, rodeado de tantas coisas, embaraços. Irmãos, embaraço é tão terrível quanto o pecado. Porque se você cai no embaraço, você começa a pecar. Então o embaraço é terrível, porque o embaraço ele te afasta de Jesus. E aí, fala assim: olha, você está cercado de pecado, cercado de embaraço. Tem um Deus que você deve olhar para ele. E ele te dá uma fé. Essa fé começa por ele e termina nele. Então, é tudo que nós precisamos, irmãos. Porque fé é o entendimento da verdade, é o conhecimento da verdade, é a obediência a Jesus. Se você conhece a verdade e você obedece a Jesus, a fé é acrescentada. A fé é acrescentada quando essa palavra ela opera em nós. Quanto mais lavado nós formos, quanto mais nós sofrermos por Jesus, mais fé nós vamos ter, mais firmeza nós vamos ter. E vamos seguir adiante, irmãos. Não tem o que segure o cristão. Mas, né? Mas em meio a tantas coisas, nós temos que olhar para Jesus. Em meio a tantas falas, nós temos que ouvir a voz de Jesus. Em meio a tantas coisas, irmãos, que nos cercam, nós temos que nos entregar à palavra da verdade. Amém, irmãos? Jesus abençoe grandemente os irmãos. Derrame